Uma pessoa falou que não se sentia conectada à sua família, por quê? O meu pai, ele era agressivo, o meu pai, ele não supria as nossas necessidades dentro de casa, ele era infiel à minha mãe e eu não sou como ele, eu faço tudo diferente. Eu sou fiel à minha esposa, eu supro as necessidades dos meus filhos, eu não sou agressivo, sou presente. Então eu não acho que eu tenho nada a ver com meu pai. Totalmente enganado. Essa pessoa está enganada por quê? Porque mesmo que pelo exemplo negativo, o pai dele teve total influência na pessoa que ele é hoje. Você consegue perceber que a partir do que ele viu o pai fazendo e que ele não concordava, ele conseguiu se tornar um grande homem? E é assim que a gente honra pai e mãe, percebendo que, apesar do que eles fizeram, eles estavam fazendo o melhor que podiam dentro da possibilidade deles, dentro daquilo que eles receberam como ensinamento, e que a partir daquele exemplo, seja positivo ou negativo, a gente repete o que deu certo e modifica, transforma o que deu errado. Então, uma maneira de você honrar pai e mãe e a sua ancestralidade é você melhorando como pessoa e melhorando dentro da sua família. Existem 2 tipos de arranjo familiar e hoje eu vou te contar quais são. Existe o arranjo familiar prático, que é aquele em que a gente vê como uma família se forma: pai, mãe e filhos, que é a família tradicional. Existe também a família que é formada os meus, os seus e os nossos, onde uma mulher e um homem que já têm filhos de outro relacionamento formam um outro núcleo familiar ali. Existe também a família que tem a presença da avó ou do avô, a família que tem a presença formada por um casal homoafetivo de 2 mulheres ou de 2 homens. Esses são arranjos, exemplos de arranjos práticos de família. Por que eu digo exemplos? Porque a gente pode fazer infinitas combinações de família. Uma família não é igual à outra. E aí a gente chega aos arranjos comportamentais. Os arranjos comportamentais são os papéis que cada um encarna dentro dessa família. Então, pode ser que numa família os filhos tenham encarnado o papel de pais e eles estejam muito mais responsáveis pela organização daquela casa e daquela família, seja financeira, seja de tarefas, do que os próprios pais. E daí está existindo uma inversão, dos papéis. Também existem arranjos comportamentais em que a mãe é responsável pelo sustento familiar e o pai é responsável pela disciplina dos filhos. Ou ao contrário, existe também arranjos comportamentais em que existe uma terceira pessoa, uma avó, que mesmo morando ou não junto com aquela família, está muito presente nas decisões que serão tomadas. Então pode ser que o papel ali de pai, de responsável, seja daquela avó e não tanto dos pais. Existem famílias formadas por pais jovens que também não estejam exercendo totalmente esse papel, estejam compartilhando ele com outra pessoa. E não existe certo ou errado, são configurações diferentes. Agora, o importante é você perceber qual é a sua configuração. Porque você ter essa reflexão e essa consciência é importantíssimo para você crescer como integrante dessa família. Como você pode perceber qual é o seu arranjo familiar? Eu trago aqui um exercício prático para você perceber isso. Você tem que se transportar agora lá para a sua infância. E aí você vai perceber qual era o papel do seu pai, qual era o papel da sua mãe, qual era o seu papel perante os seus irmãos. Tente perceber qual era o arranjo prático e o arranjo comportamental da sua família. Aqui eu tenho outros vídeos que explicam o que é cada um desses arranjos. E aí, percebendo como era a configuração da sua família na sua infância, você agora se transporta de novo para o momento presente. E hoje, como é o seu arranjo familiar? Qual papel você está exercendo quanto aos seus pais, quanto aos seus filhos, quanto aos seus irmãos? Perceba 3 coisas nesses arranjos.
A primeira, se o seu arranjo lá da infância gerou algum tipo de sofrimento, algum tipo de disfunção. Segundo, perceba como o seu arranjo lá da infância tem tido algum tipo de influência no seu arranjo atual. E perceba, por terceiro, como você pode honrar o seu pai e a sua mãe, modificando os exemplos que eles deram a partir do positivo e do negativo e construindo um novo arranjo familiar que tenha mais poder de crescimento e de felicidade e harmonia dentro da sua família.